Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Praxé de Oliveira e o nosso assunto é sobre escatologia. E nós estaremos aí falando sobre um dos assuntos que é de extrema importância para os nossos dias. Na aula passada nós falamos sobre as 7 teorias que faz um contorno sobre a doutrina da escatologia. Nessa aula, nós estaremos falando sobre as bases bíblicas que essas teorias usam para fundamentar a sua linha de raciocínio teológico e da sua linha de raciocínio doutrinário. Então, nós falamos aí sobre 7 linhas. Se você tem interesse de saber quais são as 7 linhas, vai na primeira aula, assista lá, e clica o sininho e com certeza também inscreva-se no canal, porque o assunto aqui é sobre escatologia. Pois bem, vamos entender como funciona. Lembrando que as 7 linhas são uma forma de pensamento doutrinário. Nós não estamos falando aqui que uma está certa, outra está errada, enfim, não. Nós estamos tentando explicar para os nossos amigos e irmãos que existem outras linhas e que é necessário que nós possamos respeitar e entender também a forma que outras pessoas entendem a Bíblia. Pois bem, vamos lá. Quais são os versículos? Não vou falar todos, mas pelo menos um para que o irmão possa ter uma ideia sobre o assunto. A primeira teoria chama-se os preteristas, e eu falei na aula passada que os preteristas são aqueles que acreditam que boa parte das profecias bíblicas já foram realizadas, já foram cumpridas na era primeira, ou no princípio da igreja, em especial no tempo em que Roma destruiu o templo de Jerusalém, no ano 70. Então, os preteristas acreditam que boa parte das profecias bíblicas foram cumpridas ali. Então, aonde eles fundamentam essa doutrina e essa teoria? Fundamenta dentro da palavra do Senhor, que também está escrita em Mateus, no capítulo 24, e no versículo de número 34, que diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, eles acreditam que a geração que Cristo está falando é a geração do passado. Então, tudo já se cumpriu na geração do passado, em especial no tempo em que o templo foi destruído, e no ano 70, na qual Roma veio e acabou com o templo, fazendo ali uma devastação grandiosa em Jerusalém. Os preteristas acreditam nessa teoria. Segunda é os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará por todo o período tribulacional. Que a igreja ela vai passar por todo o período. E com base nisso, eles falam sobre a parábola, em Mateus capítulo 13, versículo 30, a parábola do joio e do trigo. Eles trazem ali aquela ideia dizendo que a igreja passará por todo o período tribulacional, e está escrito assim, no capítulo 13, versículo de número 30, em Mateus. Diz assim o texto sagrado, capítulo 13, versículo 30, direi, crescei ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-os em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o para o celeiro. Então, eles entendem aqui que a igreja ela passará por todo o período tribulacional e no final haverá uma separação entre o joio
e o trigo. Esses são a linha pós-tribulacionistas. Terceira é os mesos-tribulacionistas. Ou acreditam que a igreja vai passar por apenas a metade da tribulação. Prova disso, eles trazem aí Apocalipse capítulo 6, no versículo 1, que diz que quando o Cordeiro abriu os selos, um cavalo branco, e eles notam que esse cavalo branco é o anticristo. Não somente eles acreditam nisso, mas também há uma outra linha que crê dessa forma. E ele acredita que o cavalo branco é o anticristo, na qual fará uma paz durante 3 anos e meio. Então a igreja estará aqui durante essa paz, reinará aqui, vai ter todo o acesso aqui para poder estar fazendo os seus cultos, mas depois ele quebrará na metade da tribulação e logo depois virá aí um período de grande ira de Deus. Então, os mesotribulacionistas, ele traz aí a base bíblica que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, que nos diz assim: e guardastes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Eles dizem que nós não somos, a igreja não é filhos da ira. Porém, nós não iremos passar pelo período da grande tribulação, que eles dividem aí tribulação e grande tribulação. Esses são os mesotribulacionistas. Os amilenistas acreditam que já estamos vivendo o período milenial, isso é o reino do Senhor. Cristo já reina entre nós, através do seu Espírito e também em nossos corações. Ele baseia a sua tese no capítulo de número 10, no versículo 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que nos diz desta forma. Lucas, capítulo de número 10, e no seu versículo de número 9, que nos diz desta forma: curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Então eles acreditam que a igreja já está vivendo o milênio, que a igreja já está gozando das benéficas do Senhor. Então, eles acreditam sim que nós já estamos vivendo esse período de gozo e que o diabo está preso. Essa é a linha dos amilenistas. Os que acreditam no arrebatamento parcial, isso é, acreditam que somente alguns subirão, isso é, só aqueles que estão em vigilância, só aqueles que estão em total santidade subirá, isso é, e a outra ficará. Então eles acreditam que somente alguns subirão, outros ficarão no período tribulacional. Base nisso, eles trazem lá em Lucas capítulo de número 21, e o versículo de número 36, que nos diz assim: vigiai em todo o tempo, e orai, para que sejais avisado por digno de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e que está em pé diante do Filho de Deus. Então, nós observamos que eles acreditam que somente alguns subirão, outros ficarão. Os que não estão vigiando, os que não andam segundo a palavra, os que só têm título. Agora, os pré-tribulacionistas, o sexto, acredita que a igreja não passará pelo período tribulacional. Base nisso, eles pegam ali a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e no versículo de número 17, que nos diz assim: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com ele encontraremos o Senhor nos ares. Então, eles acreditam que a igreja não passará pelo período tribulacional, e a igreja será arrebatada. Os tribulacionistas acreditam que a igreja já está passando pelo período tribulacional, e que
a questão tribulação é progressiva, ela vai aumentando gradativamente até chegar em um grau de uma ira que o Senhor vai derramar sobre toda a face da terra. Base nisso, ele está em Mateus, no capítulo de número 24, ele traz por base no versículo de número 21, que diz assim: pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Então, eles acreditam que desde o tempo em que Cristo ascendeu ao céu, ali já começa um período tribulacional. A igreja está passando por um período tribulacional na ausência do Cristo. Porque o Cristo veio para estabelecer o seu reino físico, porém, ele não estabeleceu o seu reino físico e ele foi tirado. E agora a igreja está passando por um período tribulacional que ela vai ser passada também até um tempo vindouro. Essas são as teses, biblicamente falando. Curta esse canal, inscreva-se e com certeza você será preenchido de palavra do Senhor. Lembrando que nós só estamos mostrando aos irmãos que há várias maneiras de pensar diferentes da Bíblia. Eu não estou aqui para defender uma bandeira ou uma tese, mas sim mostrando para os irmãos realmente o que a Bíblia diz e o que algumas pessoas pensam concernente à doutrina da Bíblia. Que Deus abençoe poderosamente e que o Senhor continue nos abençoando. Deus abençoe.